Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão David Bastos. Eu já tem muitos dias que não posto nenhum vídeo, nenhuma imagem, mas eu senti no coração de deixar algumas reflexões nesses dias que virão. E hoje é o primeiro de uma série aí que eu vou estar fazendo alguns vídeos. Hoje é uma manhã de terça-feira, dia 28 de agosto de 2018, o tempo está chuvoso, está um tempo agradável. Agora são exatamente 8h15 da manhã e eu quero deixar um raciocínio aqui para o teu elevo espiritual, amém? Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 2, diz assim: e as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, o verso 2, e as mesmas confiais a homens fiéis que sejam capazes de também ensinares a outro. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o escolheu para ser soldado. Preste atenção. Ele diz: ninguém que está na milícia de Cristo se embaraça com as coisas desta vida. É interessante o que Paulo está dizendo para nós aqui. Por quê? Como que a gente vai entender essa palavra? Que relevância tem não se embaraçar com as coisas dessa vida? Quando se fala, logo você vai imaginar uma grande rede, que está cercando a nossa vida, mas eu não vejo muito assim, porque ele diz que aquele que está na milícia não se embaraça com as coisas dessa vida. Eu quero aqui usar uma pequena parábola para você entender melhor isso aí. Por exemplo, é como um pai de família que tem ali na sua mão um novelo de linha e ele está todo embaraçado, está todo enliado, todo enrolado, e o seu pequeno filho está próximo dele, e ele começa numa luta desenfreada, desenrolar estas linhas desse novelo, deste rolo de linha, e ele vai tentar agora desenrolar essa linha, e ele vai gastando alguns dias, vai gastando algumas horas, mas ele não percebendo aquelas horas que ele está ali tentando desenrolar esse embaraço desse rolo de linha, sem perceber, o seu filho pega uma outra corda, coloca sobre o galho de uma árvore e ali coloca o seu pescoço, e ele repentinamente acaba se enforcando. A mãe, quando vê de longe, assustada, desesperada, ela sai agora em desespero, correndo, e defere uma palavra pesada contra o seu marido e diz: seu desgraçado, miserável, não percebes tu que o nosso filho estás a morrer? Enquanto tu estás aí embaraçado nesse rolo de linha tentando desenrolá-lo, tu não prestaste atenção e o nosso filho está morto agora. Enquanto o homem desenrolava o rolo de linha, o seu filho estava morto, pendurado numa árvore, por uma fração de minutos que ele perdeu tentando desembaraçar os embaraços do rolo de linha. Você sabe que esse rolo de linha representa os embaraços da vida, as lutas diárias, as dificuldades, tudo aquilo que o inimigo tem tentado nos colocar, as intempéries da vida, as propostas da vida que vão tentando nos embaraçar, nos prender, nos emaranhar. Enquanto ficamos embaraçados tentando resolver os nossos preceitos e deleites, muitos filhos nossos, às vezes na fé, e muitas almas estão se perdendo no mundo. E o convite de Deus essa manhã para nós é que nós deixemos o rolo de linha da nossa história de lado. Faça como Jesus. Jesus sempre ia para frente. Eu estava agora há pouco conversando com o evangelista Eliandro, um grande amigo, e ele disse estas palavras, que quando Jesus disse que ele é a porta, Jesus não mostrou uma porta reserva, porque seguir a Cristo é passar somente por uma porta. Por quê? Porque o caminho é sempre para frente. Não dá para olhar para trás, não dá para se embaraçar com as coisas que ficaram.
Você vai ver em 1 Reis, capítulo 13, que o homem de Deus que foi lá repreender o altar de Betel, a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele veio com o mandamento de Deus, não comer naquele lugar, não beber naquele lugar, e principalmente não voltar pelo mesmo caminho. No templo de Ezequiel, você vai perceber que toda a porta do templo que se entrava não dava para sair na mesma, tinha que sair por outra, porque a caminhada é para frente, não dá para ficar embaraçado com as coisas dessa vida. Então nesta manhã, esta palavra eu libero sobre a tua vida, para que você não venha ficar embaraçado com as lutas, com as provações, as palavras, a falta de ajuda, a falta de companheirismo de alguém, e você tem se sentido embaraçado. Talvez o teu sentimento está sendo embaraçado, talvez os teus sonhos, os teus projetos estão embaraçados, os teus pés estão amarrados, mas enquanto você tenta descortinar, desembaraçar, desatar os nós da tua vida, almas estão perecendo, vidas estão morrendo. Eu quero lançar aqui um outro exemplo de dois amigos pescadores. Enquanto pescavam à margem de um rio, uma criança desceu o rio abaixo, e quando olhou vinha outra, duas crianças descendo, se afogando, e os dois amigos pescadores pularam dentro daquele rio, e ali eles conseguiram salvar aquelas duas. Quando acabavam de tirar as duas, veio mais duas. Quando veio mais duas, veio outras 4. E quanto mais tirava a criança, mais criança descia. Quanto mais tirava a criança, mais criança descia. E aí um dos tais, de repente, inesperadamente, salta de dentro do rio e começa a correr rio acima. E o outro, desesperado, com tantas crianças descendo, diz: aonde você vai? Ele disse: eu vou descobrir quem está jogando as crianças na água. Primeiro ensinamento: enquanto eles se deleitavam numa pescaria, tinha pessoas que estavam morrendo e era criança. Enquanto eles estavam num lazer diário, crianças estavam morrendo. Ou seja, enquanto nós estamos preocupados com o nosso desejo de comprar apartamento, comprar carro, nossa própria paixão, nossas paixões, nossos próprios projetos estão lançando no plenário projeto contra a vida das crianças. Aborto, abuso sexual, pedofilia já não ser crime. Está entendendo? Então esses embaraços da nossa vida, às vezes nós não nos deixa pular na água. Mas eu louvo a Deus que esses homens pularam na água. Qual é o segundo ensinamento? Não adianta somente querer tirá-los da água. Temos que descobrir a fonte do problema. O mais sábio foi descobrir quem estava jogando as crianças na água. Vamos direto à fonte. Que esta palavra possa te abençoar nesta manhã. É simples, é humilde, mas é de coração. Lembra, aquele que está na boa milícia, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Deus vai te dar graça. Não quero usar aqui uma conjectura bem simples, mas a tesoura da graça de Deus, a visão de Deus. Se preciso for, bote fogo nesse novelo de linha que te embaraça, ou abandone de vez, mas vá adiante, porque talvez os nossos filhos espirituais estejam se enforcando enquanto a gente desata o nó da nossa história. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.